Vamos contar pouquinho primeiro, começando a falar um pouquinho do Egito pra galera, né? Beleza. Porque é o quê? Uma das primeiras grandes civilizações que teve? Como que é isso aí? É, uma das primeiras, com certeza. Assim, as que estão próximas do Egito são a Mesopotâmia mais antiga, em termos de escrita. Se a gente vai falando de escrita, né? Tipo assim, quando a gente começa a encontrar registro, o nome dos caras, o que eles faziam por escrito. O Egito é um pouquinho depois da Suméria, né? A Suméria está no sudeste da Mesopotâmia, para quem não tem tanto mapa na cabeça, não sei se vai ajudar também, que eu vou falar que a Mesopotâmia é onde está mais ou menos o Iraque O hoje. Iraque hoje, isso. Então está mais para o leste, né? O Egito está no norte da África, perto assim da Ásia. Aí você tem ali, por exemplo, Israel, etc. E aí você vai mais para o leste ainda, subindo um pouco, você chega no rio Eufrates e tem também o rio Tigre. E entre o rio Tigre e o Eufrates está a Mesopotâmia, descendo até rumo ao Irã, a antiga Pérsia, né? Beleza. E esses rios que eles falam é o berço da civilização, né? É, O pessoal costuma falar, né? Isso, porque essas primeiras grandes civilizações, elas estão em volta de rios, porque é onde você consegue se sedentarizar, né? Você consegue parar de fazer atividades de caça e coleta, de pastoreio, você consegue plantar, domesticar ali espécies e usar a cheia dos rios como forma de viabilizar ali a agricultura, né? Então, por isso que no Egito, quando você pega o mapa do Egito, você tem, do Egito Antigo, né? Você não tem um quadradão assim igual hoje a gente tem. A forma do Egito hoje é uma forma geométrica quase quadrada, né? Porque você tem ele expandindo para todos os lados. Só que aquilo, a maior parte daquilo é deserto, regiões muito inóspitas, que tinha gente que vivia lá, mas eram pequenos grupos, nômades, seminômades. Mas o Egito mesmo, assim, a civilização do Grande Egito, é um faixinho em torno do Nilo, assim. Então vai subindo uma cobrinha, assim, né? Porque o fluxo do Nilo é do sul para o norte, né? Ele chega no Mediterrâneo no norte. Então a civilização vai acompanhando as bordas dele, né? Vai bordejando ele assim até chegar no delta, que é onde ele deságua no Mediterrâneo, que é uma área muito fértil também. E é isso, o Egito é estreitinho assim. E a Mesopotâmia também tem essa relação, né, com o Tigre e o Eufrates. Aí na Índia você tem o Vale do Indo, você tem outros rios, você tem o Ganges, você tem na China você tem uns rios também importantes lá, azul e amarelo, que tem outros nomes lá em chinês também, mas eles costumam chamar isso de azul e amarelo. Então, assim, tem tudo a ver, né? O Heródoto, que é um historiador grego antigo, do 5º século a.C., ele falava que o Egito era uma dádiva do Nilo. É como se o Egito tivesse nascido do Nilo, né? Só foi possível graças ao Nilo. Então... E nesse lance da história da ciência aí que você manja, esses caras aí, eles manjavam muito de astronomia, né? Muito. E principalmente de época do ano, principalmente para saber quando que o rio encher, né? Exatamente. Os caras, não é uma coisa assim... gosto de astronomia porque eu acho bonitinho os astros, ou eu sou diferente, vou estudar aqui. Não, é uma coisa fundamental. Se você, o céu é o calendário, né? Então você precisa, você mapeia o céu, você entende que há certas regularidades, que tem, você vê uma regularidade nos planetas, no fundo, né, das estrelas, etc., para além das regularidades do Sol diária, né? Você vai observando. E com isso você consegue saber mais ou menos em que época do ano, se você está perto ou longe da época de semeadura, se você está perto ou longe da época da colheita, se você está do inverno para você se preparar, né, da seca, né, para você se preparar. Então, assim, a astronomia é uma ciência absolutamente fundamental, basal, assim, para qualquer civilização agrícola. Então, você vai encontrar nas Américas também muita referência à astronomia, templos que também têm essa forma de pirâmide, alinhados com a astronomia, que eles têm os degraus ali. Templo do Sol e da Lua, né? Exatamente. No México, né? Exatamente, você tem templos que obedecem a calendários diferentes. Você tem um templo que tem a quantidade de dias do ano solar e tem templos que têm a quantidade de degraus, né, que correspondem aos anos lunares. Então, assim, os caras manjavam muito, é uma questão fundamental, né, não tinha como escapar. E também, no caso da Mesopotâmia e Egito, eles conversavam com outras civilizações que estavam perto ali e trocavam muita figurinha, né? Para eu que gosto dessa parte de história da astronomia, uma tristeza pra gente é o incêndio da Biblioteca de Alexandria, né? Porque eles perderam muita coisa. Porque a gente sabe que, por exemplo, a maior parte das estrelas que tem no céu elas têm nome muçulmano, né? Daquela região ali, né? Os nomes são daquela região. Então, e a gente sabe que tem uma história no céu que era contada naquela região ali. Só que muitas das coisas se perderam no incêndio. Então, a Biblioteca gente procura coisa de astronomia islâmica, que a gente fala, é difícil de achar. No caso desses textos islâmicos, né, eu acho que é mais a perda da Casa do Saber de Bagdá.
que é um momento posterior. Posterior, isso. Que foi um projeto muito interessante assim dos caras, né, os sábios islâmicos lá, que os caras se reuniam e produziam muito conhecimento e muita coisa se perdeu realmente. A Biblioteca de Alexandria, né, que está ali no norte do Egito, muita coisa se perdeu também de conhecimento de astronomia, egípcia mesmo, grega. A cidade de Alexandria era um porto muito importante, porque é justamente o que eu estava falando, né? O Egito ele tem é uma civilização agrícola, né? Produz muita coisa ao longo de todo o Nilo, e como o Nilo vai em direção ao Mediterrâneo subindo assim no mapa, você tem essa produção escoando por ali. Certo. Então, as cidades mais ao norte do Egito era onde isso ia para a Mesopotâmia, ia para a antiga Anatólia, que é a Turquia, né? Os caras exportavam. E como tinha muito fluxo de navios chegando, indo e voltando, chegando, as culturas se encontravam muito ali. Muitos trabalhadores de outras regiões iam para Alexandria, então muito fluxo de conhecimento. Era um lugar importante por causa disso. Além de escoar a produção, era um local onde muita gente se encontrava, então culturalmente fervia ali. Exato. Tem uma lenda muito interessante, inclusive, isso aí provavelmente é uma lenda mesmo, mas é um autor antigo que diz que todo navio que parava ali no porto de Alexandria era obrigado a entregar os livros que ele estava dentro do navio para que os bibliotecários de Alexandria copiassem e devolvessem a cópia. Ficavam com o original. Devolvessem a Caramba! cópia para os caras e ficavam com os originais, né? Assim, essa é meio que uma lenda para explicar como é que tinha tanta coisa, né? Na biblioteca de Alexandria, mas isso aí provavelmente é forçando um pouco. Muito bem. Então, estamos lá no Egito. Então, o Egito, ele basicamente todo mundo ficou ali por conta do Nilo, né? E foi se colocando. Que data que os historiadores colocam ali? 3.000 antes de Cristo, mais ou menos. 3.000 anos antes de Cristo? 5.000 antes do presente, né? Para começar as dinastias mesmo. Então você já tinha ocupação territorial daquela região anterior, né? Mas em termos assim de civilização, pensando nesse sentido de uma complexidade social grande, com líderes que controlavam grandes porções de terra, tinha uma administração complexa, etc. Isso é 3.000 antes de Cristo para frente. Tá. Né? E quando a gente chegar nas pirâmides lá, as grandes pirâmides, as famosas pirâmides de Gizé, né, aquelas três, Khefren e Miquerinos, essas pirâmides são de 2.600 para 2.500 mais ou menos antes de Cristo. Então já tem 500 anos de meio milênio. Uma história do Brasil. Isso. Um Brasil de história até começar a ter pirâmide. Exato. Até começar a ter essas pirâmides, essas né? Grandes, mas essas grandes. A gente vai ver que tem umas tentativas ali, uns projetos iniciais, a coisa vai desenvolvendo aos poucos. E vocês têm registro escrito dessa época aí? Tem. Inclusive, tem um documento que é interessantíssimo, que chama Papiros de Merer, que é provavelmente o papiro egípcio mais antigo que a gente tem. Demais. E esse papiro de Merer adivinhe só, quem que é o Merer? Era um inspetor Merer, que era o responsável por um grupo de construtores das pirâmides de Gizé, da pirâmide de Quéops. Então a gente tem os registros ali dos caras falando. Hoje é um diário mesmo, também conhecido como Diário de Merer. O cara fala assim, esse Merer fala: hoje fomos da cidade tal para Tura buscar, que é uma cidade mais ao sul, buscar granito, ou buscar calcário reflexivo, que eles usavam para fazer o revestimento das pirâmides, né? Uhum. Então ele dando ali um diário do que eles faziam, da equipe dele, né? Eram várias equipes, muita gente trabalhou nas pirâmides, né? Mas ele dirigia uma equipe, né? Uma equipe que os gregos inclusive conheciam isso, eles chamavam de filé, que é um termo para a tribo deles, né? E esse Merer era um chefe dessa equipe, né? Uma equipe de trabalhadores. Entendi. E você fala que esse período aí, quando começam as grandes dinastias, é quando começa, vamos dizer assim, a estratificar a sociedade. Isso. Começa a ter níveis, como que era essa... Você tem governantes locais, que são chamados de nomarcas, né? A maioria dos nomes que a gente usa na egiptologia acaba vindo dos gregos, porque os gregos... Como a gente está numa tradição ocidental, assim, né, que tem a Grécia como uma matriz cultural muito forte, por exemplo, Mesopotâmia é um termo grego, né? Significa entre rios em grego, que é o meso, né, o prefixo grego, e pótamos
é rio, rios. de onde tem o hipopótamo, né? Diga-se de passagem, que é o cavalo hipos Cavalo do rio, do né? rio. Então, Mesopotâmia é grego. Os nomes Osíris, Ísis, dos deuses egípcios são nomes gregos, né? Os egípcios usavam outros nomes. Kelps, Kefren, Miquerino são os nomes gregos desses faraós. Caramba. Então é quase tudo grego, né? Mas eu até esqueci que eu comecei a falar disso. Não, de como que a Da estratificação. estratificação Exatamente. da sociedade ali, Isso, né? é porque tinha os nomos, né, que são essas províncias, basicamente, do Egito, e você tinha os nomarcas, que eram meio que os governadores. Eram tipo estados. Isso, províncias, estados, províncias. e essas regiões tinham uma relativa autonomia, isso varia muito também ao longo da história egípcia, tem um período de centralização de poder maior na mão dos reis, né, dos faraós, e às vezes uma descentralização também no período do Médio Império, por exemplo. Mas assim, você tem essas lideranças locais submetidas a uma liderança que governa uma área maior, né? Então eles têm uma obediência, esse cara, parte dos impostos que eles recolhem, por exemplo, eles dão uma fatia, uma beirada para esse faraó, né? Então os caras vão concentrando poder ali. Então já tinha uma estratificação social muito grande, né? A maior parte da população, lógico, não era muito bem remunerada, né? Era o pessoal do trabalho duro, forçado ali, às vezes, em algumas condições, um trabalho assim de Eram escravos mesmo, que o pessoal fala? Então, escravidão no Egito provavelmente não teve de uma forma sistemática, assim, igual a gente encontra, sei lá, na Grécia, em que os caras capturavam prisioneiros de guerra ou escravo por dívida, os escravos eram uma parcela considerável da população, né? Não tanto quanto, sei lá, se for pegar Estados Unidos, no início da história dos Estados Unidos, eram muito mais escravos por homem livre do que Grécia. Mas no Egito tinha menos, mas isso é muito debatido. Não há uma certeza absoluta sobre isso, assim, porque também o que você chama de escravo, né, a palavra um cara que é um servo, que a única alternativa que ele tem é trabalhar a maior parte do seu tempo para outra pessoa, na terra de outra pessoa. Esse cara é um escravo ou ele é um servo? Então tem uma questão de nomenclatura aí também, entende? Mas assim, no caso das pirâmides mesmo, a maior parte das pirâmides, pelo que a gente tem notícia, foram construídas por trabalhadores qualificados que tinham sob o seu controle trabalhadores não tão qualificados. Esses caras eram escravos ou não? Hoje, a maior parte dos egiptólogos acredita que não. Entendi. Que não eram escravos. Tem um grande egiptólogo que trabalhou nas escavações ali das pirâmides de Gizé, né, do complexo ali de Gizé, que chama Mark Lehner, que ele é totalmente contra a ideia de que os escravos construíram as pirâmides. O Zahi Hawass também, que é um egiptólogo importante, também vai contra isso, mas ainda há, assim, uma relativa incerteza, sabe?